Eu te saúdo com a paz do Senhor. Como podemos colaborar para preservar o meio ambiente? Alguma vez você já pensou e já agiu desta forma? Esta é a lição número 11 da classe de adolescentes. Honrando o Criador, cuidando da criação. Para esta aula, os louvores sugeridos 124, 270 e 526. Fique aqui comigo que nesta aula eu vou mostrar para você na prática o que realmente nós precisamos fazer para colaborar para a preservação do meio ambiente e por que isso glorifica o nome do Senhor. A mensagem: eu, com o meu grande poder e com a minha força, criei o mundo, os seres humanos e todos os animais que vivem na terra, e posso dá-los a quem eu quiser. Jeremias capítulo 27, versículo 5. Vamos descobrir. Estudamos, ou melhor, estudos apontam que a produção de resíduos sólidos, no caso lixo, pelas cidades tem crescido a cada ano. O Brasil produz em média 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Cada brasileiro pode produzir 379 quilos de lixo por ano. É bastante coisa, não? Aqui eu vou falar para você a respeito da reciclagem. A reciclagem ela é extremamente importante para a preservação do meio ambiente, né? Nós devemos preservar o meio ambiente, também foi criado por Deus. Qual é a grande questão aqui das embalagens? Né? Porque vamos falar de reciclagem, então a reciclagem é a questão da embalagem. Quando você pensa em reciclagem, você pensa em produtos mais baratos, não é assim? Como é que esse produto fica mais barato? Por causa da reciclagem, ou seja, ele não precisa criar um produto novo, porque como ele está sendo reciclado, a embalagem já existe. Entretanto, existe um ponto aqui principal que é pouco falado, que é o quê? A lavagem da embalagem. Por exemplo, quando você termina de beber um refrigerante, por exemplo, inclusive é algo que eu não aconselho a você fazer, porque faz muito mal à saúde, mas uma vez ou outra não há nenhum problema. Então você pega essa embalagem, o que você faz? Após beber o refrigerante, você joga aquela embalagem no lixo e descarta para o lixeiro levar, não é assim? É errado. Por quê? Porque essa embalagem já não vai mais para a reciclagem. E se ela for, ela será descartada. Por quê? Porque ela está suja. Aí você pergunta, mas qual o problema dela estar suja? É só lavar. Essa é a grande questão da reciclagem. A reciclagem ela não pode lavar as embalagens que chegam, por quê? Por alguns pontos. Por exemplo, pelo tempo que vai demorar para lavar a embalagem. Não vai ser só uma embalagem que chegará lá. São milhões de embalagens chegando no centro de reciclagem ou nos centros de reciclagem. Então vão demorar muito tempo para lavar aquela embalagem. E um outro problema que é muito maior é que se vai lavar com água. Lavando com água vai gastar energia elétrica ou, né, porque vai ligar uma bomba d'água para poder usar a água. Se porventura no lugar, no centro de reciclagem não tiver ali uma empresa que leva lá a água para aquela reciclagem, aquele centro de reciclagem. Se tiver, então vai custar a água dessa operadora, né, dessa concessionária, melhor dizendo, essa concessionária de água. Então já vai causar ali o que? Um custo para o centro de reciclagem. Então, como vai gerar um custo para a reciclagem, então essa embalagem será descartada. Então, tanto de um jeito, ligando uma bomba elétrica que vai gastar energia para encher a caixa d'água para lavar a embalagem, ou usando a água da concessionária vai gastar a água da concessionária, portanto vai ter que pagar essa água concessionária, portanto essa embalagem vai ficar cara. Então já começa por aí. Então a primeira coisa, você quer fazer de fato uma reciclagem, né? Mandar para reciclagem a sua embalagem, você precisa lavar ela primeiro. Ela precisa estar limpa para quando chegar lá no centro de reciclagem ela poder ser reciclada. E qual é a outra questão aqui da reciclagem? Bom, as empresas, já que eu já falei do refrigerante, vamos continuar falando do refrigerante. O refrigerante, por exemplo, ele vende milhões de garrafas todos os dias. Imagina que essa empresa desse refrigerante específico tenha que criar mais embalagens. Então, o que acontece com essa empresa? Ela vai ter um custo maior. Mas se ela fazer uma embalagem retornável, aí fica mais barato.
tanto para você que vai comprar um refrigerante, vai pagar só o refrigerante, quanto para a empresa. A empresa não está, nesse caso, preocupada com o meio ambiente, ela está preocupada com o lucro que ela terá. Ou seja, como ela não precisa, na questão de uma embalagem retornável, ou seja, ela não precisa mais criar uma outra embalagem, porque essa embalagem vai voltar, então ela gera-se um lucro, porque ela não vai ter nenhum custo. Então é importante falar sobre a questão dessa reciclagem. Outra questão importante da reciclagem é que nem toda reciclagem que dizem que vai para reciclagem, vai para reciclagem. Tem muitas dessas embalagens que infelizmente são jogadas no meio ambiente. Não é você quem faz, são outras pessoas de má índole que usam aí até a questão de não, nós estamos reciclando, mas na verdade não estão. Muitas estão sendo perdidas. Até uma questão, para você ter uma ideia, até onde a embalagem chega, existem lá nas fossas das Marianas, né, o lugar mais profundo da Terra, né, que é justamente a fossa das Marianas, a depressão Challenger. O que acontece lá? Está um pouco mais de 11 mil metros de profundidade. E lá também existe lixo. Lixo criado pelo homem. Talvez uma embalagem de refrigerante ou coisas desse tipo, mas existem, até tão distante também existem. Então veja que é importante, nós vemos que realmente nós produzimos muito lixo. E esse lixo está juntamente com essa embalagem também. Então essa embalagem pode ir para reciclagem. E no lixo propriamente dito, nós também precisamos fazer o quê? O descarte correto. Nós devemos observar a questão do lixo orgânico, as embalagens de plástico, de papelão, né, para realmente descartar corretamente. Aí sim você estará ajudando o meio ambiente. Você está fazendo aquilo que você precisa fazer, que é descartar corretamente. Hora de aprender. Deus é o Criador. O Senhor criou o mundo e confiou ao ser humano o seu cuidado. Ele permitiu que o homem tirasse o seu sustento da terra. Porém, precisamos discernir que utilizar os recursos naturais para o sustento da vida humana não é a mesma coisa de destruir os mesmos. Então veja que o Senhor ele criou o mundo e confiou essa preservação a nós. Então o que nós temos que fazer? Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós fazemos. Quando nós fazemos uma limpeza, por exemplo, nós não devemos ficar colocando fogo, por exemplo, né? Por quê? Por causa que, primeiro que vai, a sua vizinha lá que está com roupa no varal, não vai gostar muito de você, né? Mas não vai mesmo. Por quê? Porque aquela cheiro da fumaça vai ficar entranhado nas roupas que ela acabou de lavar e vai ter que lavar tudo de novo. Então você já não está fazendo aí o meio ambiente. Por quê? Porque se ela tem que lavar de novo, ela vai gastar o quê? Mais água e mais energia elétrica. Então você já não está ajudando. Por quê? Porque se está consumindo mais água, está consumindo mais energia elétrica, então alguma parte aí vai começar a sobrecarregar e a pessoa não dá certo. Então já começa por aí. E também por causa dos resíduos que sobem para a atmosfera. É claro que uma questão dessa não vai mudar o mundo, né? Eu digo assim porque a camada de ozônio, essa coisa toda. Então temos que proteger, sim, temos que proteger, temos que cuidar. Por quê? Porque o Senhor confiou a nós. O Senhor confiou que nós iríamos cuidar daquilo que Ele criou, de toda a terra. Então nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a nossa parte. Alguém em algum lugar pode não fazer, mas você precisa ser o quê? Exemplo. Não é porque as outras pessoas não fazem que você também não vai fazer. Você precisa fazer justamente para dar exemplo. Porque as pessoas, quando observam o exemplo, é diferente. É completamente diferente. De que adianta tantas pessoas falarem sobre o meio ambiente, falarem e nada fazerem. Então não adianta, né? Utilizar os recursos naturais para o sustento da vida humana não é a mesma coisa que destruir os mesmos. Quantas vezes as pessoas usam recursos naturais para o sustento humano, o que é legítimo, entretanto ele não preserva. Como ele não preserva, ele está deteriorando aquilo que ele fez. Por exemplo, se uma pessoa vai fazer um cultivo de alguma coisa, por exemplo, e ele está queimando ali para poder não precisar de arar ou coisa do tipo, o que ele está fazendo? Ele está destruindo o solo. Ele está tacando fogo lá no mato, né, lá nas questões lá, e está destruindo o meio ambiente assim. Então, o que acontecerá? Ele está usando o recurso da terra ali
mas está destruindo a terra. Então isso não é correto. Então nós devemos fazer o quê? Nós devemos ter cuidado. Por exemplo, se você mora perto de um rio, você não deve jogar coisas, remédios, por exemplo, no rio. Por que não? Primeiro, porque é claro que um frasco, dois, não vai poluir o rio. Só que você fazendo e mais milhões de pessoas fazendo, o que acontecerá? Exatamente isso. Poluirá todos os rios. Inclusive, deixa eu até te falar uma coisa interessante sobre poluição de rio. Se você gosta de peixe, por exemplo, evite comer peixe de rio. Por quê? Porque praticamente todos os rios do Brasil são contaminados de alguma forma. Então, quando você está comendo o peixe, você está acabando se contaminando também. Por que que as águas são contaminadas? Exatamente por isso. Porque pessoas descartam coisas no rio, remédios, entre tantas outras coisas, dejetos, entre mais um monte de coisas. Então, acaba destruindo aquele rio. Onde eu moro existem dois rios. Existe uma questão até muito curiosa que os dois que tomam parte eles se encontram. E tem um dos rios que a água dele é tão poluída, mas é tão poluída que a cor é negra, de tão poluída que é. Já o outro rio, como ele também é um rio e claro, tem um barro do lado, é claro que não vai ser uma água clara, mas branca, transparente, quero dizer. Mas ela é muito mais clara, não tem nem comparação, dá para ver a diferença à distância quando se vê os rios. Por quê? Porque um foi muito poluído, mas o outro ainda é conservado. E é assim desde quando eu era menino. Né? O outro rio que hoje é sujo, quando eu era menino, ele não era sujo, ele era limpo. Só que hoje, à medida que as pessoas vão jogando, descartando as coisas dentro dos rios, então vai poluindo também. Ou seja, está destruindo os recursos naturais. Por quê? Porque no rio pode se pescar. Inclusive eu pesquei muito. Eu vou contar uma história para você de pescador, mas é verdade. Aconteceu um caso muito curioso comigo nesse rio. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos e eu sempre gostei muito de pescar. E uma vez contando, realmente parece que é mentira, mas é verdade mesmo. Eu estava pescando e teve uma hora que o peixe fisgou e eu puxei o anzol. Quando eu puxei o anzol, como eu usava uma linha muito resistente, então quando eu puxei o anzol, veio também, eu consegui fisgar um peixe e veio também junto um mato. O mato que estava à beira do rio também veio junto. Quando eu puxei, um amigo falou assim, olha, tem outro peixe aí. Eu falei, tem não, tem sim. Quando eu fui olhar, eu tinha um peixe fisgado no anzol e mais um peixe preso no mato que veio. Então eu peguei dois peixes de uma vez só. Olha que interessante. Então o que acontece? Hoje esse rio ainda tem peixes. Por quê? Porque é o rio que não está poluído. Já o outro, a gente já não vê mais ações de peixe. Inclusive nesse outro rio aconteceu outra coisa também curiosa. Um pouco assustadora, é verdade. Estava aí um amigo, né, que infelizmente já partiu para a eternidade. Nós estávamos pescando, né? Só que dessa vez nós estávamos pescando de peneira, né? E a gente caminhando, pegando peixe e tal, aquela coisa toda, aquela euforia toda. Teve uma hora que a gente chegou perto da ponte, quando ele colocou a peneira lá, que ele puxou, mas veio uma cobra desse tamanho. Eita! Ele jogou a peneira para lá e perna para que eu vos quero. E corremos e não pescamos mais. Então veja que há algumas questões. Falando em cobra, por exemplo, me lembrei também de outra questão. Estou cheio de história de pescador hoje, né? Eu estava pescando e geralmente colocava, né? Nós chamamos de frieira, né? Não sei como é que chama na sua cidade. Nós pegamos um galho e colocamos o peixe naquele galho. Então, o que eu fiz? Fiz exatamente isso, eu coloquei essa frieira junto do rio mesmo, preso, para a água estar batendo ali no peixe, então o peixe fica ali bem, né? Fica fresco. Quando eu me dei por conta, quando eu olhei que eu fui pegar o peixe, tinha uma cobra mais ou menos lá de uns 25 a 30 centímetros mordendo os peixes. Eu só tive a ação de chegar e correr. e correr. Aí você fala, por que correr de cobra dentro de rio? Porque é extremamente perigoso. Sabe por quê? Porque a cobra ela é extremamente rápida na água. Ela tem uma velocidade espantosa. Eu já vi cobra passando nesse rio, indo contra a correnteza. É de uma velocidade assustadora. Então, a gente jamais deve brincar com cobra, coisa do tipo, né? É um animal peçonhento, tem veneno, não dá para nós. Na terra, você ainda pode dar um jeito de matar, se for necessário. Se não for necessário, você só chota ela para lá. Mas no rio é extremamente perigosa porque ela é muito ágil. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que cuidar do rio, né?
Cuidar da natureza é um princípio bíblico. Por exemplo, ao encontrar um ninho com passarinhos ou ovos, ninguém poderia levar a mãe dos filhotes, pois ela era essencial para a preservação da espécie. Além disso, também vemos que a ordenança do descanso sabático incluía também, além das pessoas, todos os animais. Eu estou lendo que eu estou uma beleza, né? Essa minha vista está só o sangue do cordeiro. Veja que há uma questão aqui interessante sobre os animais. Nós devemos falar sobre os animais, sim. A Bíblia proíbe qualquer tipo de maus tratos a animais. E isto aqui é uma das questões pelas quais a Bíblia é contra o maltrato do animal. Por exemplo, quando alguém encontrava um ninho, não podia trazer ali um ninho com filhotes ou ovos, não poderia pegar a mãe. Por quê? Porque sem a mãe, aqueles filhotes vão morrer, não vão sobreviver. Então era proibido por lei essa questão, inclusive uma lei bíblica, Deuteronômio 22:6. Outra questão interessante é sobre o descanso dos animais. Nós, na época, nós não, né? Mas nos tempos bíblicos, as pessoas trabalhavam 6 dias e no 7º dia descansava. Os animais também. Os animais também não poderiam trabalhar no 7º dia, porque eles também merecem descanso. E isso não é diferente nos dias de hoje, nós devemos cuidar. A Bíblia também proíbe sobre uma coisa e outra, fechar a boca do animal para ele não comer. Então, se você vê, inclusive, algumas pessoas, né, costumam costurar sapo, né, para fazer obra de feitiçaria. Isso é proibido pela palavra. Por quê? Porque vai impedir aquele sapo de comer. Uma vez que ele não come, ele vai morrer de fome. Então a Bíblia condena essa questão de fechar a boca do animal para ele não comer. A Bíblia condena. Outra questão interessante, eu acho essa questão aqui muito interessante que a Bíblia menciona, sobre a questão do animal assim. Por exemplo, imagine 2 pessoas que são inimigas. Uma odeia a outra. Então, imagina agora que as 2 pessoas se encontrem, cada um com seu animal. Só que um deles, um animal, está sofrendo e não aguenta mais carregar um peso, por exemplo, numa carroça, por exemplo, ou prancha, né, dependendo do lugar onde você está. Sabe o que a Bíblia orienta? A Bíblia manda que essas 2 pessoas que são inimigas, uma tem que ajudar o animal do outro. Não pode, que interessante, olha como o animal tem realmente valor para o Senhor. Então, ou seja, as pessoas têm que esquecer que tem essa diferença entre eles e ajudar o animal do inimigo. Olha que interessante. Então, é importante. A lei do descanso também previa pausa da agricultura. A cada 7 anos, a terra não poderia ser arada. As plantações deveriam ser pausadas. Hoje, a ciência já provou que a terra precisa de descanso para recompor seus nutrientes. Caso contrário, sua fertilidade fica comprometida. O que é isso na prática? A cada 7 anos, por exemplo, se você tem um quintal, por exemplo, uma propriedade, você planta, a cada 7 anos ela tem que descansar pelo menos 1 ano, ou seja, você não plantar absolutamente nada na terra. Ela tem que descansar. Aí alguém pode pensar, mas isso vai me dar prejuízo. Não, não vai. Por que não? Porque se a pessoa no 8º ano continuar plantando, a terra não vai ter força para dar aquela lavoura bonita, linda, da mesma forma que ela deu nos últimos 7 anos. Por quê? Porque ela está extremamente enfraquecida. Ou seja, a pessoa vai perder a semente, vai perder tempo, vai ficar arando, jogando ali a água, né, na terra e vai perder a plantação. A maioria da plantação vai se perder. Então vai ter prejuízo. Então melhor se fazer o quê? Colhe durante 7 anos, depois dá um tempo de 1 ano para a terra se recuperar. Olha que interessante. Então, tanto a terra, quanto os animais, quanto cada um de nós devemos descansar. Nós devemos ter um tempo para quê? Para repor as nossas energias, as nossas forças, no caso aqui da terra, para quê? Para voltar aos seus nutrientes. Inclusive, uma questão muito curiosa sobre nutriente.
Já observou que o pessoal que mora perto de vulcão não quer se mudar de lá? Por quê? Exatamente por isso, porque a terra onde tem vulcão é extremamente tem muito nutriente. A terra, então, ela é muito fértil, ela é muito produtiva. Por isso que geralmente as pessoas não saem da onde tem essa questão aí de vulcão. Como podemos colaborar? Bom, isso aqui é uma grande questão para nós, né? Descarte seu lixo no lugar correto, nunca jogue lixo no chão. Jogar lixo no chão é uma falta de educação. Os políticos, de modo geral, eles usam esses papéis de campanha, né, que geralmente as pessoas chamam de santinhos, né? E nas eleições, o que eles fazem? Eles jogam aquilo no chão, se bem que não é só o político, né? As pessoas, também, os eleitores também jogam, né? Então, tanto um quanto o outro está errado. Isso é uma baita de uma falta de educação. Imagina uma pessoa chegar na tua casa e jogar papel no chão. Você vai gostar? Jogar um lixo no chão, acabou de comer um biscoito, por exemplo, joga a embalagem no chão. Você vai gostar? Claro que não. Então, quando nós jogamos algo no chão, por exemplo, demonstra a nossa falta de educação e falta de cuidado com o meio ambiente. Ah, mas isso é exagero. Não, não é. Porque nos pequenos detalhes, né, são nos detalhes que, na verdade, demonstra de quem realmente nós somos. Né? Não desperdice água. Cerca de 3% da água de todo o planeta é doce. Desses, mais da metade não está disponível para consumo, porque encontra-se em estado sólido, ou seja, nas geleiras. E aqui cabe uma questão sobre as geleiras. Primeiro quero falar sobre a questão da água, é importante esse ponto, porque a água ela é um bem, sem água nós não vivemos. Então nós devemos ter cuidado com o nosso uso de água, nós não devemos ficar jogando água fora, torta e à direita. Primeiro, porque vai custar na concessionária. A concessionária vai mandar aquela conta no final do mês, aquela conta salgada. E também porque, para que você vai ficar jogando água fora? À medida que você joga aquela sua água fora, o seu vizinho fica sem água. Então você não está dando bom testemunho. A questão da água também vai entrar sobre a questão de esgoto, né, propriamente dito. Vai também nos direcionar para uma questão importante, que é a questão do saneamento básico. O saneamento básico geralmente é dado para o governo fazer, é claro, o governo não faz, né? Está aí o Maranhão, Piauí, que podem confirmar isso, né? E tantos outros estados que só o sangue do cordeiro, o próprio Amazonas, por exemplo, as pessoas falam tanto da floresta amazônica, né? Mas se eles tivessem realmente interesse de ajudar o povo lá da Amazônia, o que eles faziam? Eles usariam aqueles tantos milhões de dólares para quê? Para fazer saneamento básico. Por quê? Porque com saneamento básico, muitas das doenças que tem lá vão parar de ter. Por quê? Porque muitas dessas doenças vêm do esgoto. Não tem saneamento básico, então, o nome já diz, né? É básico, é o mínimo que o povo deve ter, no mínimo, o saneamento básico. E, infelizmente, o governo dá as costas para isso, e isso faz muitas décadas que é assim, e infelizmente continuará. A questão das geleiras é algo interessante de falar. Por quê? Porque existem as pessoas que dizem que as geleiras vão derreter e vai inundar a cidade tal e vai inundar. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Gênesis capítulo 22, versículo 8 nos diz que haverá tempo de calor e de frio, chuva e sol. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa geleira que cai hoje, que derrete hoje, ela congela amanhã. E aquela que congela amanhã, descongela depois de amanhã. É um círculo que vai para toda a vida. Então, eu acho engraçado as pessoas dizerem, né, que 5 centímetros de elevação do mar vai fazer as cidades ter mais de 1,5 metro de água. Só a misericórdia. Isso é tão mentira que, para você ter uma ideia, Israel está a 250 metros abaixo do nível do mar. Por que ele não enche? Deus faz tudo perfeito. É claro que existe um problema de uma coisa ou outra, né, de realmente ter alguns problemas. Claro que tem, mas, por exemplo, a grande questão do mundo são os oceanos. As florestas não têm nenhuma importância se for no sentido, presta atenção aqui, no sentido de cuidar do meio ambiente. Por exemplo, vamos criar aqui um grande problema.
Vamos dizer que a partir de agora todas as florestas do mundo se secaram, estão todas mortas, todas morreram. O que acontecerá com o planeta? Nada. Não acontecerá nada. Por que não? Porque o pulmão, vamos assim dizer, do mundo não são as florestas, são os oceanos. Enquanto tiver oceano, enquanto tiver as águas no oceano, está tudo bem, está tudo tranquilo. Agora, é claro que as florestas não serão devastadas assim, por mais que façam devastação e realmente existe incêndio, existe desmatamentos, infelizmente acontece, infelizmente, e nós não devemos fazer isso, né? Não faça como eu, que fazia isso quando era menino, quando era garoto eu gostava de colocar fogo no mato, eu nunca vi igual, misericórdia. Depois de uma certa idade eu vi que eu estava fazendo errado e parei de fazer. Mas é importante que nós venhamos compreender que verdadeiramente a água ela é um bem extremamente essencial. Então, como nós temos muito pouca água no mundo, né, disponível para água potável, né, menos de 3%, né, que 3% é o total de água doce, né? E desses, mais da metade não está disponível. Ou seja, então, vamos aí colocar aí 1,5%. Temos aí o Rio Amazonas, inclusive há uma disputa interessante sobre o Rio Amazonas e o Rio Nilo, né, para ver qual é o mais extenso, né? Uns dizem o Rio Amazonas, outros o Rio Nilo. Cada um tem uma medida diferente, no sentido que cada um leva uma coisa em conta. Então, por isso não dá para taxar. Mas pelo que eu vejo, às vezes parece eu ter a ideia de que realmente é o Rio Nilo. O Rio Amazonas parece que ele só é maior do que o Rio Nilo se ele pegar mais um afluente. E como a gente não sabe se realmente ele é afluente do Amazonas, então geralmente é tido como Rio Nilo. Eu já até falei aqui em outras oportunidades que o Rio Amazonas é o maior rio do mundo em extensão e em volume de água, mas talvez tenha somente em volume de água e talvez nem isso, né? Porque existem muitas discórdias, né? Uns falam os cientistas, né? As pessoas especializadas, uns dizem que é o Rio Nilo e outros dizem que é o Amazonas, mas como a forma de medir é diferente, então podemos dizer que ambos estão certos, né? Não desperdice energia, desligue os aparelhos eletrônicos quando não estiverem sendo utilizados. A energia que usamos vem de recursos naturais limitados. E aqui cabe uma questão interessante, né? A energia renovável, por exemplo, quando nós usamos energia demais, as termoelétricas, né, que são as usinas que é usada com carvão, elas poluem o meio ambiente, não é assim? Então, quando nós utilizamos menos energia, nós evitamos que elas sejam ligadas. Então, ficamos só nas hidroelétricas, que são geradas por água, né? São motores movidos por água. Então, não há nenhum problema de recurso aqui. Então, está tudo bem, não estamos fazendo um problema para o meio ambiente. Mas é uma questão importante de se tratar, que são duas energias, que é a solar e a eólica. A eólica, de modo rápido, eu não sou muito a favor da energia eólica. Por que não? Porque a energia eólica ela é renovável, ela é uma energia limpa, ela não tem poluição, mas existe uma poluição de ruído. Então, e o custo dela é muito alto, é extremamente alto, a energia eólica e a distribuição também, principalmente no conjunto aqui. É claro que a longo tempo, né, a longo prazo, ela vai acabar compensando. A minha questão com a energia eólica é somente uma, a questão do ruído. Você já mora perto de uma turbina eólica? Ela faz um barulho ensurdecedor e ninguém consegue dormir. Como ela funciona 24 horas por dia, ninguém consegue dormir, então como é que descansa? Agora, se colocar essa energia eólica num lugar onde não tem moradores, aí eu sou a favor. Agora, a energia solar, essa eu sou 100% a favor, essa não tem nenhuma recomendação, até porque é só uma placa que fica lá no telhado ou em fazendas que chamam, né? Fazendas solares. Então, isso também fará do Brasil uma potência em questão de energia elétrica. Entretanto, existem sempre aquelas questões, né? Às vezes o governo entra sempre com um dedinho aqui, um dedinho ali para poder destruir as ideias boas, né? De modo geral, as pessoas têm que devolver essa energia solar para a concessionária de energia elétrica e é uma questão que não dá nem para falar aqui porque ela vai longe, mas de modo geral, a nossa energia ela é limitada, que vem de hidroelétricas, e quando as hidroelétricas não dão vazão, o que faz? Exatamente isso.
usam a termoelétrica, que é aquela usada de carvão. Então o carvão polui o ar. Então quando você economiza energia, você faz duas coisas ao mesmo tempo. Você paga menos energia, ou seja, você gasta menos dinheiro e ao mesmo tempo você está cuidando aí do meio ambiente. Nunca jogue comida fora. Milhares de pessoas no mundo sofrem com a fome. Valorize a sua alimentação, sempre agradeça a Deus por ela. A alimentação é uma questão séria. É estranho uma pessoa jogar comida fora. É claro que existe alguma razão, uma hora ou outra vai ser necessário, não vai ser inevitável. Entretanto, quando você põe no seu prato só aquilo que você vai comer, não é aquela pessoa que vive na glutonaria, você vive naquela de 1 Coríntios 10:31, né? Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então você vai comer o que? Para se alimentar. Então tudo aquilo que você colocar no prato, você comerá. Então isso também você está ajudando o meio ambiente, também dando bom testemunho. Trate bem as plantas e os animais. Sempre que puder, regue as plantas da sua casa. Plante semente sempre que puder. Alimente os animais. Lembre-se de que todos os bichos foram criados pelo Senhor. Na minha igreja, tinha uma irmã que ela falava com plantas. Eu achava engraçado. Eu achava divertidíssimo vê-la conversando com as plantas. Eu acho que a gente não precisa chegar nesse ponto, né? Mas em todos os casos, nós devemos cuidar dos animais, das plantas. Você tem um pet aí? Inclusive é uma questão curiosa sobre pet, né? Infelizmente é uma curiosidade triste, né? O cristão gasta mais dinheiro com pet do que com missões. Infelizmente é uma realidade. E isso não é difícil de ver. Por exemplo, se você observar quanto que você gasta de dinheiro com seu pet por mês e quanto você investe em missões, por aí você já vê. Então veja que aqui, plantas e animais, devemos cuidar? Sim. Quem quer ver um jardim feio? Queremos ver um jardim bonito, florido, não é assim? Bem cuidado? E aqui as plantas, tanto as plantas como os animais, precisam dessa questão de água também. Como o Brasil é um país tropical, é um país que chove e faz sol, é um país completamente perfeito para a questão das plantas, mas também tem aquela questão de que dias de sol, muitos dias de sol, o que acontece? As plantas precisam de água, né? Como, por exemplo, Cuiabá. Cuiabá é um lugar extremamente quente, né? Que chamam até de Cuiabrasa, né? Então, o que acontece? Precisa regar as plantas, mas também precisa ter cuidado, porque água demais mata a planta. Então, você precisa regar com cuidado, não vai encharcar a sua planta, porque senão ela também pode morrer por excesso de água. Mas é importante, pelo menos a cada 3 dias, dependendo do lugar onde você mora, joga uma aguinha nas plantinhas, que as plantinhas agradecem. Se tiver, por exemplo, uma horta, você precisa regar essa horta todos os dias. Exceto, claro, naquele dia que chove, né? Em dias chuvosos, claro, você não precisa. Preserve o ambiente que você vive e frequenta sempre, ou melhor, preserve o ambiente que você vive e frequenta, sempre mantendo sua casa, escola e igreja limpa. Já pensou? Que situação? Como é que você faz? Será que quando você levanta no seu quarto, será que você arruma o quarto? Agora eu fiquei curioso. Ou você é daquelas pessoas que esperam mamãe arrumar? Não é por aí não, hein? Você não está glorificando a Deus assim não, hein? Você não está no meio não, hein? O que nós temos que fazer? Nós temos que ficar no meio, não é assim? Então, quando você levanta e deixa aquele quarto uma bagunça, você não está glorificando o nome do Senhor. Você precisa cuidar de onde você vive, onde você frequenta, a sua casa, a sua escola, a sua igreja, o seu trabalho. De repente, se você trabalha no seu trabalho, você precisa estar num ambiente limpo. As pessoas precisam ver que verdadeiramente você é uma pessoa do Senhor, que até o ambiente que você está limpo. Lembre-se, cada porco tem o isqueiro que merece. Então vê lá, hein? Você não é porco, você é ovelha. Então o porco vive o que? Na imundície. Você não. Você não é porco, você é ovelha. A ovelha tem pasto. Pasto é como? Verdinho, arrumado, bonito. Não é assim? Então lembre-se desse negócio. Considere reduzir o seu consumo. Não compre coisas que você não precisa. Antes de descartar algo, pense se é possível reutilizar ou reciclar. É claro que aqui, com exceção daquelas embalagens de limpeza,
não dá para reciclar, né? Para nós reciclar. Se você mandar lá para um centro de reciclagem lavada, eu acho que lá eles conseguem reciclar, mas nós temos mais dificuldade. Mas ainda assim é possível. Como? Por exemplo, você pode usar as embalagens dessa, você lava bem direitinho e usa para colocar planta. Você coloca terra e planta alguma coisa. Então você já está ajudando. Por quê? Porque aquela embalagem já não vai mais para o meio ambiente. Já vai ficar cuidado. Veja que nos mares, por exemplo, tem golfinhos, tartarugas, de modo geral, que estão morrendo asfixiados. Por quê? Porque comem tampinhas de refrigerante, por exemplo, achando que é algum peixe, alguma coisa, algum ser, que acabam se engasgando e morrendo. Então, quando nós evitamos que essas coisas vão para o meio ambiente, nós já estamos fazendo uma grande coisa, é uma grande ajuda. Conclusão. Deus é o criador de tudo o que existe. Ele fez a fauna, a flora, as estrelas e planetas. Ele formou a humanidade. Precisamos cuidar da criação porque isso honra o Criador. Por que isso honra o Criador? Porque foi ele quem criou. Então, por exemplo, quando o teu pai cria alguma coisa, você cuida daquilo que teu pai criou, ele vai ficar orgulhoso de você. Por quê? Olha lá, meu filho, a minha filha está cuidando daquilo que eu criei. Eu montei esse negócio aqui e agora eles estão cuidando direitinho. Ele vai ficar feliz, seu pai vai ficar feliz. Da mesma forma, o Senhor, quando você cuida de algo que foi Deus quem criou, o Senhor fica feliz contigo. Então, quando você tem o cuidado com embalagens, principalmente, lembre-se mais uma vez, quando for descartar a embalagem, joga no lugar correto e limpo, lava elas primeiro, para poder mandar para a reciclagem. Então, é extremamente necessário, importante que nós devemos ter esse cuidado com o meio ambiente, ver que realmente papéis, tipo de coisa, plástico, devemos colocar tudo nos seus devidos lugares. Para quê? Para que seja realmente feito um trabalho de reciclagem. E assim nós venhamos ajudar o meio ambiente, né? Vamos praticar. Número 1. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são deles. Número 2. Marque assim de cima para baixo. CAB. Número 3, marque assim de cima para baixo. VFVFV. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que nós venhamos continuar honrando o Criador, cuidando da criação, cuidando das plantas, dos animais, um dos outros, cuidando das embalagens, do lixo. Ter sempre esse cuidado para que o nome do Senhor, assim, seja também glorificado. Que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!